conversando um pouco. Se você ficar de pé, vamos ler aí. São Mateus 25. Versículo primeiro a seguir, 25. São Mateus 25. Nós vamos o que Deus tem em nossos corações, que Ele já tinha visto isso antes da fundação do mundo, né? Todas as coisas. Vamos ler São Mateus 25, versículo 1 a seguir. Tudo bem conhecido, mas vamos meditar um pouco essa noite sobre isso. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai, lhe encontra. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos vosso do azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja caso que nos falta a nós, a vós, ide ante o que vende, comprar para vós. E tendo ela isto comprá-la, chegou ao esposo, e o que estava preparado entraram com ele para bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiar, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que o Senhor acrescenta as bênçãos sobre a sua palavra. Pode se assentar. E nós falar um pouquinho nessa noite sobre, eu estou com a mensagem do profeta pregado aqui, irmão. Isso é muito bom para nós. Ouvindo, ele pregou a mensagem, o arrebatamento, em 1965. Já nas últimas mensagens, antes dele partir. Antes de ele partir dessa dimensão para outra. Mas ele deixou a sua mensagem sobre o arrebatamento. Ele pregou, e Momblana chega a dizer aqui na mensagem que o arrebatamento é uma revelação dada para a noiva. Arrebatamento não é uma revelação dada para qualquer um, é dada para a noiva. Tem que ter essa revelação. Momblana chega bem claro no parágrafo 65, mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação. O arrebatamento é uma revelação para ela. A revelação, ela que é a revelação verdadeira ela que é a revelação verdadeira, a noiva de Cristo está esperando por essa revelação do arrebatamento. Porque arrebatamento é uma revelação, irmão. Não é falado pela boca de um profeta, é diferente. Que todo mundo fala e todo mundo está aguardando esse dia, aguardando, não está esperando, ele só está sabendo que vai acontecer um arrebatamento. As pessoas faz filme de arrebatamento, faz tanta coisa de arrebatamento, apenas só está na mente o arrebatamento. Mas a revelação do arrebatamento é dada para a noiva. Não é para a denominação, para o sistema, e muitas pessoas não entendem o que é o arrebatamento. O arrebatamento, quando o irmão Brana começou a pregar ela,
quando o 7 selo foi aberto, irmão, é uma coisa que muitas pessoas não dão valor no 7 era, no 7 selo. O mistério de Deus revelado está no 7 selo. O arrebatamento está todo dentro do 7 selo. Todo dentro do 7 selo. Você olha aqui, São Mateus 25 é o 7 selo. São Mateus 25 é o 7 selo, mas para poder revelar esse 7 selo, haveria um profeta para revelar São Mateus 25. Se nem você, qualquer um, pode ler aqui, e ler muito bem as 10 virgens. Irmão Brana pregou sobre as 10 virgens, mas quando chegou em 63, é diferente. Em 62, o irmão Brana estava pregando ainda que o cavalo branco, que o cavaleiro de Apocalipse, cavaleiro branco, era Jesus Cristo, em 62. Mas quando chegou em 63, que a revelação veio, ele viu que aquilo era o diabo. Porque o 7 selo foi aberto. Deus abriu o livro, os 7 selos. Mas em 62, William Branham estava pregando que o cavaleiro branco era Satanás. Por que que o anjo forte de Apocalipse 10 tinha que descer, colocar o pé sobre a terra e sobre o mar, sobre o poder político, sobre o poder religioso e revelar os 7 selos? Para nós entender o que é o arrebatamento. Arrebatamento é uma revelação. É uma revelação. Você veja aqui que o reino do céu, Jesus disse, o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Virgem pura, sem ser tocada. Quando fala em virgens, a igreja pura, sem ser tocada por sistema. Agora você me pergunta, denominação é virgem? Sistema mundano aí é virgem pura? A própria Bíblia fala que é filha, a grande meretriz, filha da prostituta. São prostituíram, caíram com ela, a grande prostituta veio, e as suas filhas caíram com ela, beberam do vinho, da sua ira, da sua prostituição, embriagadas estão do sangue dos santos, são todas filhas da prostituta, a grande meretriz, a grande Babilônia, não são virgens, mas aqui era 10 virgens, 10 pura. Elas estavam puras. E o reino do céu será semelhante às 10 virgens, elas tinham tomado as suas lâmpadas. E tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Elas saíram ao encontro do esposo. Foi em frente. E 5 era prudente, era sábio, era inteligente. E 5 loucas. Não estava nem aí com as coisas. 5 era sabida, inteligente. E 5 estava nem aí com a vida que estava acontecendo. Mas estava esperando quem? Era pura. Esperando quem? O esposo. Era virgem. Ela não se contaminou com denominação, com sistema. Era pura, mas estava esperando o esposo. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. O problema é o azeite, irmão. É a revelação. O azeite é a revelação. O vinho é o estímulo. É a alegria. Por isso que a Bíblia fala, não se embriagueis com bebida forte, mas se embriagueis com vinho do Espírito, que simboliza o quê? Alegria. A revelação é o quê? É o azeite, é o Espírito Santo, é a revelação. Quem tem o Espírito Santo tem a revelação. Quem tem alegria, bebeu do vinho. É o estímulo, é a alegria. Um crente sem estímulo, ele desanima de tudo. Então, eles não tinham azeite consigo, mas a prudente levaram o azeite em suas vasilhas.
e as suas lâmpadas, nas suas vasilhas, e tardando, aí que é o problema, aí tardando, demorando, e tardando o esposo, tosquenejaram todas, não ficou nenhuma, as 10, uma tinha azeite, 5 tinha azeite, 5 não, mas tardando o esposo, está demorando a volta de Jesus, está demorando demais a volta de Jesus, vamos dormir um pouquinho, vamos descansar um pouquinho, vamos despreocupar um pouquinho, não vamos ligar, hoje não tem nem perigo, hoje está bem. Tardando o esposo, tosquenejaram toda e adormeceram. Todas. Aí precisa de profeta, irmão. Aí precisa de profeta. Estava toda dormindo através das 7 eras, a noiva adormecida estava dormindo, mas Deus precisou. Aí você vai para a segunda, 1 Tessalonicenses, vamos ler lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos começar com o verso 13. Quero que Deus vai nos ajudando aqui. Depois nós vamos entrar para a mensagem do profeta. Aí vem os 7 selos sendo revelado em São Mateus 25, os 7 selos é a abertura dos 7 selos, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 13 até o 16, é a segunda vinda de Jesus. É a manifestação disso. Aí vem aqui, vem isso aí, prega em velório, não tem todo velório, nego fala em velório, mas a revelação disso tem que ter profeta. Sem isso, tem que ter uma revelação. Aí vem, não queremos, porém, irmão, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Está descansando. Para que não vos entristeçais, como demais que não têm esperança. Morreu, acabou. Não tem esperança, morreu, acabou. Ah, morreu, acabou, para onde vai? Nem sei. É um mundo que não tem esperança. Que não tem esperança. Por quê? Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim nós, quem Jesus dorme, quem Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele. Aquele que dorme em Cristo, dormiram em Cristo, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois isto, pela palavra do Senhor, que nos que ficaremos vivos, para a vinda do Senhor, não perceberemos aqueles que dormem. Por quê? Aí vem a grande revelação. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, uma coisa, com a voz de arcanjo, outra coisa, e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitará primeiro. Depois nós que ficaremos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. 3 coisas. Mombrana vem pregando no arrebatamento. 3 coisas sucederá antes de nós encontrar o Senhor nos ar. Isso, por isso que eu falo, arrebatamento é uma revelação. Arrebatamento é uma revelação. Talvez você lê, mas se você não tiver revelação, 3 coisas têm que acontecer antes de nós encontrar o Senhor nos ar. Primeiro, um alarido, uma voz e uma trombeta. Um alarido, nós sabemos que tem que acontecer. O alarido é uma mensagem. Mas o irmão Brana vem descendo. Quando ele vem no processo, irmão, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo começou em 63. O processo da segunda vida vai terminar com nós nos ar. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo termina com a noiva encontrar face a face com ele, assim como ele é.
nos ar. Mas esse processo tem que começar. Porque lá no Monte Pôr do Sol, em 63, 28 de fevereiro, o irmão Branham não entendeu aquilo. Quando ele estava no Monte Pôr do Sol, ali, ele viu aquela grande nuvem. 7 anjos descem e forma uma grande nuvem que ele disse que foi no Alasca, no México, em todo lugar, quase 40 quilômetros, né? Quase 40 quilômetros da nuvem, que a ciência foi e tirou foto. A ciência viu aquilo e tirou foto, mas o irmão Branham estava onde? Lá no Monte Pôr do Sol. Aqueles 7 anjos descem, leva o nosso profeta e disse: agora você pode descer e pregar os 7 selos. Irmão Branham disse que ele sobe, tinha 7 anjos. Ele disse, mas um era diferente. Um era diferente, um era Cristo. Um era Cristo. Aí vem Apocalipse 10, 7. O anjo forte desce, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Desce. Para quê? O cordeiro desce para o cordeiro, não para abrir o selo, para revelar os 7 selos. Para mostrar, a partir daquele momento, William Branham ficou diferente, as suas mensagens eram diferentes, o seu processo era diferente. O irmão Branham começou a ver quem era a besta. O irmão Branham começou a ver o arrebatamento acontecendo. Por que ele tinha pregado antes? Desespero. E depois ele pregou o sinal, depois desespero. Estava começando, depois 7 era, preparando a igreja para encontrar o seu Senhor. Mas o irmão Branham vem aqui, ó, ele acabou de ler, na mensagem de arrebatamento, ele acabou de ler isso que nós lemos, 2 Tessalonicenses. Ele leu ela, eu vou ler só um pouquinho mais para cima, ele disse, e de mesmo, agora escute, com atenção. O irmão Branham acabando de ler, dizendo-vos, está no parágrafo, vou mostrar aqui, 129. Dizendo vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós o que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, não perceberemos. Aí o irmão Branham fala, esta palavra precederá, significa impedir. Impedir os outros que estão dormindo, impedir. Aquele que dorme, porque o mesmo Senhor descerá. Aí o irmão Branham fala, agora escute com atenção. E William Branham falando, agora escute quando ele leu o Tessalonicenses da segunda vinda, ali mostrando, agora disse, agora escute com atenção. O mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E o que morrer em Cristo ressuscitará primeiro. Aí o irmão Branham vem e diz, eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Ele leu isso aqui agora, acontecendo isso aqui agora. Não perca isto. Está vendo? Agora, note, a palavra diz que em 2 Tessalonicenses, que há 3 coisas, Note, no versículo 13 ao 16, há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. É o arrebatamento. 3 coisas tem que acontecer antes que Ele próprio apareça. 3 coisas. Rapidamente, agora. De modo que possamos encerrar. Isso, está vendo? A primeira coisa que acontece, note, é um alarido. A primeira coisa que acontece é um alarido. E uma voz e uma trombeta. Lemos isto para que vejamos se está certo. Lemos isso e está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor, ele repetindo, o mesmo Senhor, versículo 16, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. 3 coisas acontecem, uma voz, um alarido, uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Isso é profeta, irmão.
antes que Jesus apareça, tem que acontecer essas três coisas. Antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, Jesus fará todas essas três quanto ele estiver. Jesus fará essas três coisas quanto ele estiver. O irmão Branco falou 3 vezes: ele estiver descendo. As três coisas acontecem quando ele estiver descendo. Isso não é tonteria, isso é mensagem de um profeta. Um alarido. O que é um alarido? É uma mensagem. Você recebeu essa mensagem? Você recebeu essa mensagem? Você recebeu esse alarido? Você ouviu? Para que esse alarido? Aí nós vamos ver na mensagem aqui. Esse alarido vai fazer o quê? O que esse alarido vai fazer? Quem sabe o que esse alarido vai fazer? Nós estamos trabalhando, deixa Deus trabalhar. Vamos ver o que ele vai fazer. A primeira coisa que sai é a sua mensagem. O irmão Brana disse, a primeira coisa que sai é a sua mensagem. Reunindo a noiva. É o alarido. Reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Estava adormecido em São Mateus 25? Estava todo dormindo ou não estava? Quando o esposo começou a aparecer, São Mateus 25, o que é que elas falaram? Ó, levem o esposo. Mas estava tudo dormindo. Então a primeira coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Os que morreram no passado em outras eras, elas foram arrebatadas juntamente, e a trombeta é a festa no céu. Ora, essa coisa acontece, amigo. Essas coisas acontecem. É o arrebatamento, irmão. Então essas três coisas Deus vem trazendo para quê? 63, nós sabemos que o alarido desce, Deus desce, um alarido toca uma mensagem. Deus vem trazendo uma mensagem de um profeta, despertando o quê, irmão? Antes do 7º selo ser tocado, William Branham estava trazendo multidões e multidão de pessoas até para a Assembleia de Deus. Mais de 1 milhão de almas ele ganhou para a Assembleia de Deus. As suas reuniões eram assim, os homens do negócio completo, era cheio. Era assim o seu ministério. O irmão Branham disse, sabe por que eu estava fazendo, Deus estava fazendo aquilo? Para chamar a atenção da igreja. Deus estava fazendo o quê? Curando, fazendo milagre, operando, chamando a atenção das pessoas. Para quê? Como Jesus fez, o mesmo processo. Jesus, antes de manifestar que ele era o profeta, ele veio nas eras trabalhando como filho de Deus, curando, fazendo milagre, mas na última era ele tinha que manifestar como filho do homem, revelando a palavra. Jesus estava fazendo milagre, cura, era multidão atrás dele, cheio de gente atrás dele, 5.000 comia, bebia. Olha que vida boa era aquela, andar atrás de Jesus. Não dá nem trabalhar. Estava com fome, tinha pão. Estava doente, tinha cura. Mas chegou o momento que ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu disse o pão vivo, e aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Antes que o Pai, que o Abraão existisse, eu sou. Quando ele começou a mostrar quem ele era, da onde ele veio, começaram a tacar pedra, aqueles 70 discípulos em São João 6, 60, 70 discípulos olharam para ele e disseram, nós não somos vampiros, para beber teu sangue, nós não vamos comer sua carne. Voltaram, formaram uma grande denominação, levaram um monte de gente com eles. Eles dividiram a igreja ali, irmão. Estava tudo com Jesus, eles viram milagre.
Eles viram o anjo de Satanás cair do céu como um raio. Eles viram tudo, cura divina, eles faziam tudo. Mas quando chegou para ele manifestar quem ele era, que ele era o Deus encarnado, aí é difícil, irmão. Aí voltaram, que Jesus olhou para Pedro, e Pedro gostava tanto de uma igreja cheia, que Pedro falou: Senhor, tu falou duro com eles demais, foram todos embora. Jesus olhou para ele e disse: você não quer ir com eles também? Mas Pedro tinha uma revelação do arrebatamento. Pedro sabia que em quem ele estava crendo. Ele disse: para quem? Para quem, Senhor, iremos nós? Que só de ti sai palavra de vida eterna. Assim foi com o profeta dessa era. O que o profeta dessa era veio trazendo multidão? Mas quando ele foi no monte pôr do sol, desce dali e começa a pregar, como foi nos dias de Noé, de Sodoma e Gomorra, será do mesmo jeitinho na vinda do Filho do Homem. E o Filho do Homem, quando desce ali da monte, ele manifestando o filho do ministério, do Filho do Homem, revelando os selos, contando tudo o que vai acontecer. Aí começaram a voltar para trás. Olha até Helióbis, um homem sabido, um homem inteligente como aquele que viu o profeta, pregou no velório do profeta. Aquele homem chegou no velório do profeta e disse assim: Deus visitou a terra mais uma vez em carne humana, no corpo de William Branham. Mas ele ficou do lado do irmão Branham? Não! Ele soltou o mega pentecostal. Hoje está aí R.R. Soares, está Bispo Macedo, está todos esses coros através de T.L. Óbvio, o mega pentecostal. Não é os pentecostais, o mega crendo no dom, mas não crendo na santidade. Ele rejeitou Billy Graham, Oral Robbins, tudo rejeitaram, mas eu não rejeitei. Você não rejeitou, porque você tem revelação do arrebatamento. O arrebatamento é por revelação. É uma alarido das três coisas, irmão. Ele deve descendo, ó. O alarido, Jesus fará todas essas três coisas, quando ele estiver descendo. Essas três coisas já não foi tocado o alarido? Irmão, nós estamos esperando, sabe o que agora? Eu só estou esperando qualquer momento, irmão Mário. Vai ser assim um segundo. E o profeta disse: no dia, quando a voz de arcanjo tocar, que é a ressurreição dos mortos, nós vamos começar a ver, irmão, nossos anjos queridos. Irmão Branham diz que vai ser um espaço de 30 a 40 dias, como Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele trouxe do Velho Testamento os santos. Ficaram um espaço de 30 a 40 dias, 40 dias. Muitos viu Abraão, disse Abraão. Muitos conheceram seus anjos queridos. Então você tem que ver que há um processo, irmão. Não é pum, acabou, não. Tem um processo. A noiva vai ter esse processo, por isso que a noiva tem que ter revelação. Porque daqui a pouco ela vai começar a ver um anjo querido, se ela não tiver revelação, ela vai correr. Mas se ela tiver revelação, ela sabe que o arrebatamento agora nós vamos encontrar com ele, porque a voz de arcanjo vai se dar, irmão. Que o mundo não vão ver. Quem vai saber que a voz de arcanjo deu encontro é a noiva. Porque a noiva vai ver seus anjos queridos passear, vai chegar aqui na terra, vão ver nossos anjos queridos, para dispor de se encontrar onde? Lá nos ares. Que o profeta disse que ele não pisa o pé nessa terra. Jesus não vai pisar o pé nessa terra em corpo humano, não. Mas ele desce no ministério do sétimo anjo, de Apocalipse 10:7, em 63 ele desce. Desce para quê? Revelar os 7 selos. O ministério foi cumprido e manifestar o Filho do Homem, que é um profeta. Revelando, nós sabemos que a segunda vinda não está para acontecer, já está acontecendo. Não fique esperando, você está dentro da segunda vinda. Isso o pastor Joaquim Gonçalves, ouvindo uma fita dele pregando esse dia. Olha, a segunda vida começou em 63. Ali na abertura do 7 selos, na descida do anjo forte. É o Deus Todo-Poderoso, é o único que passeava dentro das 7 eras da igreja. É o único anjo que andou dentro dos 7 castiçais de ouro. Ele desce e revela para um profeta. Hoje eu sei o que é arrebatamento. Denominação não sabe o que é arrebatamento. Eu sei que essas 3 coisas estão acontecendo agora, em nossos olhos, em nossos dias.
Agora a igreja, muitos estão dormindo. Muitos estão tosquenejando. Muitos estão descansados, esperando, mas sem uma revelação do arrebatamento. Porque quem tem uma revelação do arrebatamento, descansa, irmão. Nós temos que esperar a qualquer momento os nossos antes queridos começar a aparecer na terra. Você acha que está demorando? Agora, as dominações entendem isso? E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite se ouve um clamor, um alarido. Tempo de treva, à meia-noite, escuridão. Quem trouxe esse alarido? Não foi um profeta? Com uma mensagem? Isso não é um clamor? Isso não é um clamor? Uma mensagem não é um clamor para a noiva? A noiva não despertou? Mas ela despertou. Ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai e encontra. E todas aquelas virgens se levantaram, estava adormecido, estava dormindo, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nós do seu azeite. Estão buscando azeite? O profeta não mandou nos ajuntar alimento? Mas armazena alimento. Guarda o alimento, não na estante. Armazena o único alimento da noiva. É mensaginha denominacional? Irmão, tem pessoa chamada da mensagem que perde tempo para ouvir um Sila Malafá. Deus me perdoe, uma denominação. Pode ser lindo do jeito que for, mas não tem alimento como isso daqui. Vou pregar um livro de família que fala sobre filho, família. Esse daqui fala tudo. Irmão, esse daqui, mas tardando, aquelas virgens não se prepararam. E as loucas disseram a prudente: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Quantas lâmpadas se apagando, irmão? Sem azeite. Quantas lâmpadas se apagando sem azeite? Esperando azeite que... Da onde? O azeite está aqui. O azeite está aqui. Tanta gente, lâmpada com a lâmpada apagada. E se apagava, se apagava. E as prudentes respondeu, dizendo: não será, seja caso que nos falta. E nós, a vós, ide então, ides os que vende comprar para vós. Quantas pessoas vendendo aí, né? Vamos correr atrás, né? Tentando vender óleo ungido, vender não sei o quê. Vai comprar para vós. E tendo ela ido comprá-la, chegou o esposo. E o que estava preparada, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois, chegando também as outras virgens, não é contaminada com o mundo, virgem pura. Só que não tinha o quê? A oração, a leitura. Não tinha o azeite. Não tinha a fé do arrebatamento. Não tinha uma revelação completa dessa palavra. Não tinha um assim diz o Senhor disso daqui. Apenas tinha uma mentalidade na mente. Gostava da igreja. Às vezes gostava da igreja, mas não assim. Gostar da igreja é uma coisa, gostar do pastor é outra. E ter a mensagem é outra. Dá no seu azeite. E as virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vai fechar essa porta, irmão. Não dessa igreja. A porta da graça vai fechar. Aí vai se dar a voz de arcanjo, a ressurreição. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiar, porque não sabeis o dia nem a hora
em que o Filho do Homem há de vir. Estamos vigiando? Estamos trabalhando em sentinela? Estamos vivendo essa vida aqui na terra em sentinela? Cuidando com a espada na mão? Como aqueles 300, aqueles guerreiros de Gideão? Será que estão preparados? Deus gosta de fazer isso, irmão. Deus gosta de fazer escolha. 32 mil era muito para ele. Gideão, manda os homens valentes. Tá, foi, sobrou 18. Não, é muito ainda. Manda esses 18 descer no riacho lá e tomar água. Aquele que pega água numa concha, assim, com uma concha, beber separa de um lado. Aquele que descer como cão e beber, põe do outro. Põe de um lado. 18, de 32, 18. Mas os grandes vigilantes, preparados, tomava água aqui e a espada aqui, ó. Cuidando. Então, mano, os outros chegaram e enfiaram a cabeça na água, não quis saber se tinha inimigo, se não tinha. De 18.300. Só 300 que foi valente. Ao ver, Gideão pensou, falou, será que vai ser esse grupo maior aí? Falou, não, agora pega o grupo de 300. Esses estão atentos. Estão com a espada na mão e tomando aqui ó, água na concha. Os outros enfiaram a cabeça como cães. E não se preocuparam com nada. Quantas pessoas estão fazendo isso? Muitos. Esse separa. Gideão diz 300, é 300. É esses 300 que eu vou mostrar que só o Senhor é Deus. É com esses 300, é comigo, é com você. É com a igreja revelada, não é com muita. É com a igreja que ama a mensagem. A igreja que sabe a revelação do arrebatamento. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. E você tem a revelação desse arrebatamento. Terceiro ano senso é a revelação do